Muito bem, amigos, estamos de volta aqui em prosseguimento aos nossos estudos, trazendo aqui para vocês então mais alguns pedaços, mais algumas informações e mais algum acréscimo sobre a parte da ética do advogado e essa preparação de vocês aí para que possam prestar a sua prova da OAB na sequência do semestre, na sequência da universidade. Muito bem. Além da sociedade, o sócio titular, artigo 17, nós vamos falar agora da responsabilidade. O sócio titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício de advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar que possa acontecer. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho então da responsabilidade do advogado, do sócio dessa sociedade de advocacia, tá? Muito bem. Em primeiro lugar, a sociedade de advocacia, ela vai formar o seu patrimônio, ela vai formar as suas questões, ela vai formar aí o seu trabalho, né? E aí, com esse patrimônio, com esse trabalho desenvolvido, com essas questões, a sociedade de advogados ela passa então a responder pelos danos em relação aos clientes. Muito bem. Nesse caso, aqui, para o sócio e para o titular da sociedade individual, unipessoal de advocacia, nós temos o seguinte, nós temos a responsabilidade subsidiária. O que é a responsabilidade subsidiária? Então, é como se eu fizesse o seguinte, a sociedade unipessoal está aqui, ou a sociedade de advogados está aqui, respondendo a todas as ações, e por trás aqui o sócio titular. Então, vamos supor que se esgotem os recursos da sociedade de advocacia. E aí, nesse caso, a responsabilização vai ficar exatamente para o sócio que está aqui. De forma subsidiária, significa primeiro a sociedade, depois o sócio. Tudo bem? Então é isso que é importante que nós saibamos nesta realidade. Primeira observação. Segunda observação. Além de ser subsidiária, ou seja, vem depois da sociedade, ela é também ilimitada, ou seja, o advogado ele vai responder com o seu patrimônio de forma integral, né, pelos danos que ele causar no exercício da profissão. E aqui, nesse caso, ele tem então essa responsabilidade subsidiária, não é solidária, é subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados. Muito bem. Isso é importante, professor? Lógico que é importante, porque traz uma obrigação ao que o advogado possa ter em relação a essas questões todas atreladas à responsabilidade no exercício da profissão, a ética, né, o profissionalismo. Então, nesse caso, traz-se essa obrigação. Mas, o que nós podemos observar, e vem a segunda observação aqui nesse aspecto, que é exatamente o que? O que acontece nessa circunstância? Os advogados, vocês já ouviram falar, promovem exatamente o que? Eles promovem o seguro profissional. Eles contratam uma seguradora para desenvolver essa atividade, eles contratam a seguradora para poder, se eventualmente causar algum dano a algum cliente, se alguém for acionar, exatamente o seguro vai cobrir até um determinado valor, e então o escritório vai arcar com isso. Para quê? Para que eventualmente algum dano causado, então o advogado não venha a perder tudo que conquistou ao longo da carreira, tá certo? Por causa dessa responsabilidade ilimitada. E aí, nesse caso, então, há essa possibilidade de nós termos um seguro por parte do advogado, um seguro profissional em relação a isso, tá certo? Muito bem, e aqui vamos falar um pouquinho também nessa nossa conversa sobre o advogado empregado, não é? O advogado empregado, ele também vai ter algumas características importantes, e eu vou passar aqui
rapidamente por elas, para que a gente possa então equacionar toda essa sistemática, equacionar toda essa situação do advogado empregado, tá? Em primeiro lugar, nós temos o advogado empregado, ele não deixa de ser advogado, e não é porque ele é empregado que ele vai ter que se submeter às decisões e determinações do seu empregador, tá certo? Por quê? Porque ele precisa ter uma isenção técnica e uma independência funcional, até porque é ele que assina nominalmente, pessoalmente, os casos que ele for trabalhar, tá? Então, diferentemente de um produto em que você tem lá o nome da empresa, você não vai perguntar quem fez, qual foi o funcionário que construiu, qual foi o funcionário que formalizou, não é? Você vai ver o quê? Você vai ver exatamente que a empresa que pôs o produto no mercado. No caso da relação do advogado empregado, ele sendo empregado de alguma empresa ou coisa que o valha, ele tem que preservar a sua autonomia técnica. Para quê? Para ele não violar a sua convicção em relação a esse trabalho que vai ser desenvolvido, tá certo? Isso é altamente importante, então, para que nós saibamos quando o advogado for advogado empregado. Ele também não está obrigado à prestação de serviços para interesses pessoais dos seus empregadores, ou seja, ele não está obrigado, não é porque ele é advogado da empresa, não é porque ele é advogado contratado, empregado de alguém, que ele vai estar tendo que resolver problemas pessoais dos seus empregadores, até porque isso geraria uma outra relação e uma outra remuneração em relação a esse fato. Por isso o Estatuto da OAB, ele garante, ele permite que isso possa ajudá-lo, tá certo? Algumas outras características importantes: o salário mínimo profissional será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que significa isso? O advogado ele tem um piso salarial, né? Ele não pode ganhar menos do que aquele piso fixados na sentença, fixados em sentença, ou ajustado de acordo com as convenções de trabalho e tudo mais. Então, é importante que nós saibamos que o advogado tem esse piso salarial. A jornada de trabalho do advogado, em regra, não é? No artigo 20, traz o seguinte: traz que a duração diária de 4 horas do advogado para dedicação para o seu empregador, não é? E 20 horas semanais. Então, nesse caso, o advogado vai exercer então essas 4 horas semanais, 4 horas diárias e 20 horas semanais, salvo se tiver algum acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? Ressalva: ou dedicação exclusiva. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, porque é interessante o nosso pensamento aí, para a gente poder trocar essa ideia. Imaginem vocês que o advogado tivesse que ficar vinculado ali 8 horas por dia, né, 40 horas semanais vinculados à empresa. Ele teria um salário fixo e ele muitas vezes não conseguiria aí uma remuneração melhor, uma remuneração maior pelo seu trabalho, tá? Então aqui nesse caso há permissão que, em regra, a jornada de trabalho permaneça então nessas 20 horas, 4 horas diárias e 20 horas semanais, para que o advogado possa dedicar o restante do seu tempo também para o seu escritório individual de advocacia, com a ressalva da dedicação exclusiva. E aí a dedicação exclusiva ela vem exatamente trazer para nós essa realidade de o advogado poder ser um pouquinho melhor remunerado para que ele possa ficar integralmente dedicado àquela empresa como empregado. Tudo bem? Então aqui a gente encerra aqui mais uma parte e na próxima parte nós vamos então falar dos demais direitos aqui do advogado empregado, tá? Para que a gente possa depois tocar nos assuntos referentes aos honorários, ok? Um grande abraço e até já.